Amém. Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje vamos, pela graça e misericórdia, começar o capítulo 25, que tem como título A Imutável Lei de Deus, tanto no Grande Conflito como na versão A Grande Controvérsia. Vamos aprender muito nesse capítulo, bem necessário, bem forte e onde vamos confirmar que realmente a lei ela é eterna. Vamos orar então. Santo Eterno, maravilhoso, grande eu sou, estamos nesse momento te agradecendo por mais uma oportunidade de graça e misericórdia que tem sido concedida a nós, que é o fato de não sermos consumidos. Te agradecemos por chegarmos até aqui, pelas bênçãos visíveis e invisíveis, pela proteção, pela atuação do Teu Santo Espírito que nos une, que nos guia a toda a verdade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigada, Pai Santo, por essa oportunidade. Vamos começar hoje mais um capítulo. E nosso pedido, nossa oração é exatamente o que cantamos. Abre, Senhor, os olhos meus. Abre meu ouvido também, minha boca também para falar do Teu amor. Lembrando que a maior necessidade hoje nossa é exatamente essa: estar preparados para pregar, para principalmente viver o Evangelho eterno. As três mensagens angélicas, viver de fato a tua vontade é a nossa maior necessidade, porque assim, contemplando a tua face pela fé, seremos transformados. Queremos, Pai, permitimos, sim, porque precisamos de tua ajuda, ter o nosso caráter transformado, completar a obra. Te damos liberdade para isso, mesmo sabendo que na visão humana será um caminho solitário, será um caminho de difamação, será um caminho de perseguição, mas cremos na vitória final. Cremos na vitória através do poder, do sacrifício e dos méritos do teu filho, teu único filho, nosso Salvador. Obrigada por essa oportunidade. Nos apresentamos a Ti, nossa família aqui representada, os que fazem parte desse grupo, as pessoas pelas quais estamos orando, muitos desconhecidos, enfermos, famílias enlutadas, cônjuges, filhos, netos, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Toma cada um em tuas mãos. Que esses estudos alcancem as pessoas que estão buscando te adorar em espírito e em verdade. Alcance quem precisa ser alcançado. Nosso trabalho está entregue em tuas mãos, para que façamos parte da obra. A obra final, a missão final, que é viver a tua vontade, que é ter o caráter transformado e que é pregar através de literatura, através de compartilhar conteúdo, através do nosso testemunho, principalmente. Cuida de cada um de nós. Este dia para nós é desconhecido, mas confiamos em Ti, andando como Enoque contigo, pedindo a direção de todas as coisas. Em nome do Teu Filho, nosso Salvador, pedimos perdão por todos os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, ações, reações, que tudo faça parte do projeto que está em andamento no céu. É o projeto da redenção, é o plano da redenção completo. E que não esqueçamos do tempo em que nós estamos vivendo, que é tempo de juízo, é um tempo solene. Por favor, Pai, durante este dia, nos lembra isso. Não esqueçamos de viver um tempo de arrependimento e de humilhação. Obrigada por tudo mais uma vez. Te agradecemos e pedimos em nome do Teu Filho, nosso Salvador, Messias. Amém. Amém. Vamos lá, então. Livro na mão, Bíblia, papel, caneta. Quem já leu aí, leia. Quem não leu, acompanhe agora. Hoje nós vamos estudar
do parágrafo 1 ao 4, tá? Profundo esse capítulo, e a gente vai estudar ele com calma para reforçar a oportunidade, ou reforçar a oportunidade, não, reforçar o. É, como é que eu quero dizer? Esqueci a palavra agora. Reforçar a importância, a seriedade, que é entender que a lei do eterno não muda, ela é eterna como ele também. Vamos lá então. Abriu-se no céu o templo de Deus. O Aí, grande conflito. Capítulo 25. A imutável lei de Deus. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Apocalipse 11:19. A arca do concerto de Deus está no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, que é o segundo compartimento do santuário. No ministério do tabernáculo terrestre, que servia como exemplar e sombra das coisas celestiais, este compartimento se abria somente no grande dia da expiação para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus se abrira no céu e de que fora vista a arca de seu concerto indica a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial em 1844, ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. Os que pela fé seguiram seu sumo sacerdote, ao iniciar ele o ministério no lugar santíssimo, contemplaram a arca de seu concerto. Como houvessem estudado o assunto do santuário, chegaram a compreender a mudança operada no ministério do Salvador e viram que ele agora oficiava diante da arca de Deus, pleiteando com seu sangue em favor dos pecadores. antes de continuar, então aqui a gente já percebe logo que é uma confirmação, né? Quando João diz que viu, abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu conceito foi vista, a gente já sabe que dentro, o que tinha dentro da arca, a gente já sabe que na arca, ou melhor, a arca está dentro do lugar santíssimo. Então, vou reforçar isso. É importante conhecermos o santuário da terra para entender exatamente os itens, a ordem de acontecimento do santuário do céu. E aí diz que é, aqueles que, pela fé, acompanharam seu grande sumo sacerdote, quando ele deu início a seu ministério no lugar santíssimo, contemplaram a arca de sua aliança. Então, olha como é importante. Espera aí que alguém escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver o que foi. Como que pode, como que pode que alguns adventistas hoje falam que em 1844 não existiu nada? Então, amada, é exatamente isso, né? Cegueira espiritual, não terá, não ter o conhecimento profundo do que é o santuário, dos acontecimentos, e isso é muito importante que não esqueçamos. 22 de outubro de 1844 não foi apenas, como já vimos em outros capítulos, não foi apenas um desapontamento. Ali foi o despertar para aqueles que tiveram a humildade de continuar buscando, foi um despertar para eles entenderem o que estava acontecendo, o que verdadeiramente aconteceu. E aí, no decorrer, como já vimos também, eles entenderam que a purificação do santuário não era exatamente Jesus vir à terra naquele momento, mas algo além estava acontecendo no céu. E realmente, por isso que entendemos cada dia mais a necessidade de estudar, de conhecer, principalmente de conhecer esse livro e nos guia a essa verdade, nos aponta acontecimentos que estão relatados na Bíblia, né? E onde tem mais luz sobre o assunto. E aí diz que, depois de haver estudado o assunto do santuário, chegaram à compreensão sobre a mudança operada no ministério do Salvador
e viram-no agora oficiando diante da arca de Deus, empenhando seu sangue em favor dos pecadores. Que coisa profunda e linda. Vamos continuar. A arca do tabernáculo terrestre continha as 2 tábuas de pedra, sobre as quais se achavam inscritos os preceitos da lei de Deus. A arca era mero receptáculo das tábuas da lei, e a presença desses preceitos divinos é que lhe dava valor e santidade. Quando se abriu o templo de Deus no céu, foi vista a arca do seu testemunho. Dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, acha-se guardada sagradamente a lei divina, a lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio dos trovões do Sinai e escrita por seu próprio dedo nas tábuas de pedra. A lei de Deus no santuário celeste é o grande original de que os preceitos inscritos nas tábuas de pedra, registrados por Moisés no Pentateuco, eram uma transcrição exata. Os que chegaram à compreensão deste ponto importante foram assim levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. Viram, como nunca dantes, a força das palavras do Salvador. Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Mateus 5,18. A lei de Deus, sendo a revelação de sua vontade, a transcrição de seu caráter, deve permanecer para sempre como uma fiel testemunha no céu. Nenhum mandamento foi anulado, nenhum jota ou tio se mudou. Diz o salmista: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. São fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo o sempre. Salmo 119, 89 e Salmo 111, versos 7 e 8. No próprio centro do Decálogo está o 4º mandamento, conforme foi a princípio proclamado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Então, a gente vai até aqui. Vamos ver como é importante dar, dedicar tempo, né? Para se aprofundar mais um pouquinho aqui. Mas até aqui a gente já viu que a lei ela é eterna, ela representa o caráter do eterno, por isso ela permanece para sempre. E se tem uma parte da Bíblia que confirma isso o tempo todo, é exatamente o Salmo 119. Então, para você que nunca leu, que nunca meditou, faça isso, que o Salmo 119 exatamente engrandece a lei e é o maior capítulo da Bíblia. Ok? Deixa eu anotar o tempo aqui. 4 minutos e 20. Vamos para os slides, então. Pronto. O grande conflito, capítulo 25, a imutável lei de Deus. Mais uma imagem linda aí, né? Mostrando o santuário, simbolizando ali a Arca da Aliança com os anjos, sumo sacerdote. Vamos lá. Começamos logo aí na primeira parte, dizendo que o templo foi aberto. E se João viu no céu, é porque há um santuário real no céu. E isso prova desde lá de Êxodo, quando
o Senhor falou com Moisés: "Você vai construir um tabernáculo, um santuário, um templo dentro não, como um modelo. Tá aqui o modelo, eu vou te dar para você construir", ou seja, se é um modelo, existe um real no céu. Muitos negam o ministério atual de Cristo no santuário celestial. Como Célia falou aí, muitos, inclusive no nosso meio, que antigamente sim, quem é adventista antigo aqui sabe que antes, anos atrás, era pregado, era ensinado sobre isso, hoje não se ensina mais, e muitos, dentro desse contexto de não aprender nem pela instituição e nem por buscar ser bereano, por buscar por si mesmo, negam esse ministério. Não entendem que o céu está em movimento. Não entendem o tempo em que nós estamos vivendo. Lembrando que os 144.000 seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Então, é importante entendermos o que está acontecendo, onde o nosso Salvador está nesse momento, o que ele está fazendo. É importantíssimo, ok? E aqui, como diz na lição, devemos viver conscientes de que o juízo está em andamento. Se tem uma coisa que não devemos esquecer diariamente é que o juízo está em andamento, é que tudo está sendo registrado no livro, tá? Vai ser usado no juízo. Então, temos que depender, pedir, clamar pelo Espírito Santo para que ele nos purifique, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, habite em nós verdadeiramente, para assim termos o caráter transformado. Ah, mas por que essa urgência? Porque estamos em tempo de juízo. Se tinha um tempo de brincar, de ser crente, de ser cristão, eu não falo ser adventista ou não, eu falo ser cristão mesmo, de fato. E aí depois vem ser adventista, mas não adventista a instituição, mas ser adventista aquele que aguarda o advento, é agora, não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo de, deixa eu ver se é legal, se não é. Não. É tempo de vivermos verdadeiramente entendendo que estamos em tempo de juízo. Eu vou só ler aqui Hebreus 8, 1 e 2, que diz assim: Ora, todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal que está assentado à destra do trono da majestade nos céus, um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou e não o homem. Tá aqui, porque quem não conhece, né, quem nunca meditou, Hebreus é um livro do Novo Testamento e que está bem claro que existe um santuário no céu. Aí volto para cá, para a terra. É importante conhecer o santuário da terra para entender o que Cristo está fazendo no santuário do céu. Okay? Muitos realmente, por não conhecer, não aceitam a doutrina do santuário, não aceitam o ensinamento que Cristo ainda está fazendo algo no céu, por quê? Porque não conhece. Tá? Então, mas Hebreus está aí, um livro do Novo Testamento que confirma. Quando o Apocalipse fala que foi aberto ali o céu, ele viu, João viu, a arca do concerto, a arca da aliança. Aí, o que que tem a ver, ou o que é que tem dentro da arca, ou o que é que isso significa? Aí a gente volta, tem que conhecer o santuário da terra, ok? A arca representa a centralidade da lei do Eterno. Representa a presença do seu caráter revelado através da lei. Então, quando eu conheço profundamente o que acontecia, o que representava, inclusive a tampa da arca, etc., que a gente vai ver mais adiante, isso tudo tem um reflexo
tem o acontecimento no santuário da terra tem plena harmonia com o acontecimento do santuário do céu. O mundo religioso coloca sentimentos acima da lei. Isso é muito triste. A lei tem sido pisada, inclusive no nosso meio, por, como é que eu posso dizer, por maneiras consideradas simples, que não tem nada a ver. Isso aqui é algo que temos que mudar, temos que aperfeiçoar, então coloca coisas, sentimentos, doutrinas acima da lei, e assim ela é pisada. Então se esquece que a lei continua sendo o padrão do juízo. Isso é muito importante, porque, primeiro, ninguém fala mais sobre juízo. Segundo, se esquece que o juízo, olha, se esquece, infelizmente, e isso é geral, inclusive, vou repetir, no nosso meio. Esquece que a lei é um padrão. Olha só, Tiago 2, verso 12, diz assim: assim falai e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A gente já falou sobre isso. Se eu sou obediente à lei, eu tenho liberdade. Eu estou andando em conformidade com a lei. Nós demos até o exemplo no dia desse passado aí sobre ter um carro, né, dentro do padrão, com documento em dia, tudo certinho, carteira em dia, tudo certinho. Eu ando em liberdade, eu passo por uma blitz tranquilo. Mas se eu estou transgredindo, aí eu tenho medo. Então, a lei continua sendo o padrão do juízo. E muitas vezes nós esquecemos disso, tá? O lugar santíssimo foi aberto em 1844. Daniel 8,14 fala, né, sobre esse momento e ali mostra que o momento final, a parte final da expiação, que é quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, oferecia o sangue do cordeiro ali, né, pelos pecados dele, da família, de todo o povo de Israel que se arrependia, ok? Então, o que que acontece? Cristo hoje, o Salvador, hoje é o nosso sumo sacerdote. Então, ele tem essa função. Só que agora ele não oferece o sangue do cordeiro, ele oferece o seu próprio sangue, como aquele cordeiro, né, que tira o pecado do mundo. Ele veio agora, ou melhor, ele está agora no lugar santíssimo, oferecendo o seu sangue, o seu próprio sangue. Isso é muito profundo e necessário que não esqueçamos. Nós estamos vivendo no tempo solene, desde 22 de outubro de 1844. Estamos vivendo em tempo solene do juízo investigativo. Por isso, viver cheio de entretenimento, viver como um dia comum é perigoso. Nós já vimos isso também em capítulos passados, ok? Por quê? Porque o tempo solene de juízo, o tempo de expiação, voltando eh, para o deserto, para o santuário da terra, era um tempo de arrependimento, era um tempo de contrição, de humilhação diante do Eterno. E hoje nós não somos levados a isso. Hoje o evangelho é o evangelho da hipergraça, é o evangelho de que pode tudo, é um evangelho que te deixa adormecido, que te põe a ninar, né? Por quê? Porque é um evangelho que prega para você uma falsa segurança, paz, paz, quando não há paz. É o evangelho que prega, você foi salvo, salvo direto, fique tranquilo, pode continuar pecando. Você tem o nome no livro da igreja, você está salvo, você está, sabe? Então, isso é perigoso. Nós temos que entender e não esquecer, e principalmente viver como o dia da expiação. Viver tempo de arrependimento. Arrependimento e abandono de pecado. Tempo de arrependimento e reforma, reforma total, porque o juízo começa pela casa de Deus.
Reforma em todas as áreas da minha e da sua vida, no comer, no beber, no vestir, no falar, no assistir, no ouvir, no compartilhar, no pensar. Todas as áreas da nossa vida. E essa reforma está dentro da primeira mensagem angélica, quando fala adorai aquele que fez o céu e a terra. Aí a gente vai para Coríntios, que diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a gente percebe que o tempo é solene. Acabou já o tempo de viver brincando de ser crente, de viver a superficialidade da religião. Nós temos que viver o evangelho. Religiosidade em forma de letra vai me levar à perdição. Vai me levar um tempo que vamos ouvir, se não tivermos consciência da verdade que devemos viver agora, vamos ouvir aquela citação triste que o Salvador vai dizer para alguns: afastai-vos de mim, não vos conheço. Mas, Senhor, eu vivia na igreja, meu nome está lá, eu nunca fui disciplinado, eu pregava, eu era convidado pelo mundo todo, respeitado, tinha ministério, tinha. Não te conheço. Percebe? A necessidade de um arrependimento, de abandono de pecado, de uma reforma. Ah, mas se eu for viver assim, se eu for pregar isso, o povo vai se afastar de mim, eu vou ficar sozinho. Fique, mas você verdadeiramente nunca vai estar só. E outra, o Eterno está reunindo o seu povo, o pequeno povo que vai terminar a obra em pequenos grupos. Acredite, não sou eu que estou falando, as coisas estão provando. O Eterno está unindo o seu povo. A gente tem vivido isso, tá? Então, lembre e não deixe passar essa oportunidade hoje, nesse dia. Cristo ministra diante da arca. Hebreus 9, 24. Ele pleiteia com o seu próprio sangue. Já falamos sobre isso, né? Deixa eu só ler aqui, ó. Hebreus 9, 24. Depois pega esse estudo, que é tão profundo, e vá lendo os versículos, vá revisando. Isso tudo vai te manter aí firme. 24 diz assim, ó, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Que coisa mais linda. Não é tempo de indiferença espiritual. Precisamos cooperar com sua obra de purificação. Como assim cooperar? Não é ele que faz tudo? Eu preciso fazer alguma coisa? Lembra que no capítulo passado que diz que com a graça de Deus e com o nosso esforço diligente para vencer, se não lembra, vai lá no capítulo que a gente estudou, no capítulo anterior a esse, está lá bem claro isso. E aqui no capítulo 1 de 1 João, verso 7, diz assim: pois se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha a profundidade desse versículo com o momento de expiação, onde Cristo entrou no santuário, no lugar santíssimo, e hoje oferece o seu próprio sangue por mim e por você. Mas oferece para quê? É só para perdoar? Não, é para purificar de todo o pecado. E aí a gente vê a plena harmonia quando diz que o santuário será purificado. Como é que eu vou aceitar que o santuário é purificado, está sendo purificado e não é purificado o pecado da minha vida? Percebe? A minha vida não é purificada. Olha esse verso, vou repetir. 1 João 7. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, ok? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Aí como é que com apenas um verso tão claro, eu agora vou aceitar a mensagem que é dada, inclusive no meio do povo que tem uma missão, né, que deveria ensinar a verdade de que é possível vencer. Precisamos cooperar com o nosso esforço para viver uma vida de purificação e de santificação. E essa revelação é dada através das minhas escolhas, tá? Então não é tempo de indiferença espiritual, não, eu vou ficar neutro, não vou falar nada, eu não vou falar isso que eu estou aprendendo, eu não vou falar sobre isso, porque senão o povo não vai gostar de mim. Não é tempo de indiferença, é tempo de posicionamento. A lei no céu é a original. A lei não é humana, é celestial. Como eu falei, leia o Salmo 119 todo, que ali engrandece a lei. E a própria Bíblia fala que é do agrado do Senhor e engrandecemos a sua lei. E essa lei, ela é eterna. A prova de que a graça existiu desde a eternidade é quando Satanás e seus anjos não foram destruídos imediatamente. A graça ali foi revelada. A lei sempre existiu e faz parte da organização do céu que rege, por quê? Porque diz, Ezequiel, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade ou pecado em ti. Ou seja, se a lei não existisse na eternidade, como é que Satanás pecou? Então, se ele pecou, era perfeito e pecou lá na eternidade, então a lei sempre existiu, ok? Ela é celestial. Doutrinas humanas não anulam a lei divina. O pior é que estão tentando, né? Com doutrinas humanas, anular a lei. Ela está sendo pisada exatamente por isso. O padrão moral é eterno. O padrão moral não muda. Por isso que é importante conhecermos profundamente esse capítulo, né? Através desse capítulo, melhor dizendo, vamos ver profundamente a como é que diz, o padrão moral, né, que é eterno, e Romanos 7, verso 12 diz assim: "Portanto, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom." O caráter do Eterno é revelado através da sua lei, ok? A lei revela o caráter, a gente acabou de falar e vai falar ainda algumas vezes, já falamos outras vezes, Salmo 19, verso 7, a lei é a transcrição do caráter divino. Ataques à lei são ataques ao caráter de Deus. Percebe como isso é profundo? Obediência é relacionamento, não legalismo. Porque hoje, se você quer obedecer no comer, no beber, no vestir, se você quer obedecer, viver uma vida de plena harmonia com o céu, não aceitando as festas pagãs, não aceitando as comemorações, não aceitando, eh, inclusive o que vem por aí, né, essa Semana Santa, que é exatamente no mesma data, em plena harmonia com a festa, com a comemoração romana. Percebe? Aí se você diz: "Não, isso aqui está errado, não é assim, sábado é sábado do Senhor, não dia da mãe, do pai, do desbravador, da educação, do pastor, disso, daquilo, daquilo outro." Aí vem você com esse legalismo, vem você com essa com esse extremismo, não precisa disso. É o dia que a igreja está cheia, sábado, então é o dia da gente comemorar, entende? Aí se você quer viver essa obediência, aí agora você é legalista, extremista, dissidente, etc, etc. Só que a plena obediência é relacionamento.
A verdadeira graça me leva a um relacionamento, a uma intimidade com o Eterno, e como a gente quando estudou lá Patriarcas e Profetas, a gente viu em vários capítulos falando que o fiel vivia em estrita obediência. Não é obediência como fala, meia boca, superficial, porque hoje a gente vive uma obediência, falando aqui do sábado, que foi o quarto mandamento aqui, citado, a gente vive uma obediência superficial. Não, eu estou indo para a igreja, faço o culto do pôr do sol, eu vou para a igreja, faço a lição da escola sabatina, está tudo certo. É muito além disso. Obediência, de fato, é relacionamento. Como é que eu estou vivendo com a vontade do Pai? É harmonia ou é uma ilusão? Tá? Não esqueçamos disso também. E João 14, verso 15, diz assim: Se vos, se vós me amais, guardais os meus mandamentos. Ponto. Se eu não estou guardando, falta amor verdadeiro a Ele. Por quê? Porque se eu amo, eu obedeço. Nenhum mandamento foi abolido, nenhum J ou tio foi mudado. A gente viu isso aqui. A ideia de que a lei foi anulada contradiz o Salvador. Precisamos harmonizar graça e obediência, é o que eu sempre digo. A graça verdadeira, ela me leva a uma transformação de vida e me leva a uma vida de plena obediência. Ah, mas ninguém obedece 100% e é verdade. Por isso a importância de buscar o Espírito Santo. Agora está tendo uma fase de 10 dias em busca do Espírito Santo. Sim, acaba 10 dias, vai fazer o quê? Percebe? Então tem que ser uma vida de busca, não é 10 dias de busca pelo Espírito Santo, é uma vida de busca. E aí a gente vê que Romanos, cadê? 3:31 diz assim: anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes, estabelecemos a lei. Então, precisamos viver essa harmonia de que a verdadeira graça, ela é transformadora e me leva a uma vida de plena obediência. Como? Pelo poder e força do Eterno através de seu Santo Espírito. O sábado está no centro do Decálogo. Êxodo 20, verso 8, a gente conhece de cor, mas temos que agora não conhecer na ponta da língua, mas viver essa verdade. E o quarto mandamento é memorial da criação. E é interessante lembrar isso, por quê? Porque na primeira mensagem angélica diz o que? Adorar aquele que fez o céu, a terra, ou seja, fala exatamente do Criador, ok? Então, sábado é o ponto especial da controvérsia final. O sábado é o ponto especial. Por quê? Porque em meio ao grande conflito, o que é que está ali? Exatamente a adoração. E a primeira mensagem angélica, quando diz adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, está dizendo exatamente, ou remetendo exatamente a isso, ao quarto mandamento. A verdadeira adoração envolve lealdade ao Criador. Vou repetir, a verdadeira adoração envolve lealdade ao Criador. Ok? A mudança do sábado não tem base bíblica, a gente sabe disso. É uma realidade. Não há texto que mude o dia santificado. Lembra-te do dia do sábado. E ponto. Ah, porque o sábado vai virar o domingo. Eu botei até no grupo nesse instante, que a partir do dia 1º agora, domingo, o estado do Espírito Santo não vai mais abrir mercados, atacadão, etc., aos domingos. Aí no grupo eu botei. Aqui estamos falando Brasil, tá? Pois é. Tradições podem substituir mandamentos. Isso é o que bem está acontecendo.
Precisamos examinar tudo pela Escritura. A Escritura deve ser a base, ok? Convicção produz tristeza e reforma. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Resistir a essa convicção endurece o coração, como aconteceu com, desculpa, como aconteceu com o Faraó. Quanto mais resiste, mais o coração endurece. Quando a verdade é revelada para mim, para você, devemos agir. Não adianta receber tamanha luz, entender o que está acontecendo, o tempo em que nós estamos vivendo, e guardar tudo e ficar quietinho. Não. Precisamos nos posicionar. Não tem como ficar sem agir diante da luz e da verdade que nos tem sido revelada. É perigoso ficar quieto. Cadê? 16, verso 8, diz assim: E quando ele vier, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, temos que permitir, tá? Que ele nos convença, que o Espírito do Senhor nos convença. E se ele me convence do pecado, eu sei o que o fere, eu sei o preço disso, então, por reconhecimento e através da força e poder dele, eu evito, eu vou vencer. Tá? Eu vou entender que minha justiça é Cristo e eu vou entender que é tempo de juízo. Então, observa só. Quando ele vier, vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se hoje, inclusive no nosso meio, não é mais falado sobre o juízo, é falado que o pecado não tem problema, você vai viver pecando até Jesus voltar. Eu estou negando o quê? A justiça. Isso é perigoso. Cuidado, abre os olhos. O sábado é sinal de lealdade. É sinal entre Deus e seu povo. A crise final, como já sabemos, o meio, a centralidade do grande conflito é exatamente o quê? A adoração. A guarda verdadeira. Não é essa guarda superficial de ir para a igreja, de estar lá, mas dentro de um louvor que não agrada ao eterno, dentro de uma mensagem que não é mais o evangelho eterno. Percebe? Para muitos, para a maioria, durante anos, para mim foi assim, o sábado parecia, ou superficialmente, era de 9 a meio-dia, 11h40, 11h30. Entende? Então, temos que realmente viver verdadeiramente, lembra-te do dia do sábado, para mantê-lo santo. E isso é expressão de fidelidade. Se está fora dessa realidade, algo está errado. Por quê? Porque temos que lembrar de que a crise, inclusive essa que nós acreditamos que afinal está envolvendo a minha e a sua adoração, a quem de fato eu estou adorando. O juiz está ligado à lei totalmente, seremos julgados pela lei. Eclesiastes é bem claro sobre isso. Não haverá desculpa baseada em ignorância voluntária. Devemos viver uma vida de reverência e vigilância contínua. Não existe mais reverência, infelizmente, né? E aí temos que vigiar. Vigiar, em vez de vigiar a vida do outro, em vez de vigiar a vida da instituição, primeiro temos que vigiar a minha vida, entende? Ter cada um fazer uma autoanálise, ver a sua vida, onde é que está, deixar o Espírito Santo convencer do pecado, ver onde é que está errando, aí Babilônia cai na minha vida, eu não aceito mais os erros, percebe? E se eu não aceito, segundo a mensagem, caiu Babilônia, então automaticamente eu estou me preparando para não abrir concessões, não aceitar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí eu estou me preparando para não ser marcado pela marca da besta, para não ser, esqueci a palavra, enfim, para não ser marcado.
para não aceitar a marca da besta. Porque eu estou vigilante. Agora veja como tudo está em plena harmonia, né? Lei com as 3 mensagens angélicas, com a minha decisão, com o meu posicionamento, com a reverência, com a vigilância, com o tempo de juízo, tudo está em harmonia com o evangelho eterno. Isso é o evangelho eterno. O evangelho eterno me leva ao arrependimento. A lei permanece para sempre, permanece firme eternamente. Como a gente já falou, a lei ela existe desde a eternidade, senão Satanás não tinha como pecar se ela não existisse, ela existe nos nossos dias e vai existir para a eternidade. O relativismo moral é contrário ao céu. Hoje em dia, isso é muito relativo, não é assim? Muito relativo, não é bem assim. Só que a verdade, a integridade das coisas do céu, elas não mudam com a cultura, não mudam. E infelizmente hoje tudo tem mudado, né? Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A verdade não muda. O conflito, como já também falamos, é sobre a adoração. A controvérsia final envolve a autoridade. Eu estou agora tendo que decidir, porque existe o Deus criador, existe o Deus deste mundo, entende? A autoridade que está mandando, eu estou obedecendo a quem? Que autoridade é essa? A substituição do sábado, a questão de autoridade espiritual. Não, mas eu não guardo domingo não, eu guardo sábado. Não? Será? Será que com essa ideia agora de que, o culto no domingo pela manhã, eu não estou já abrindo concessão, eu já não estou ajudando com que isso aconteça, não estou colaborando. Olha só o que diz aqui, ó. Em materiais de 1888, volume 4, página 290, diz assim: a falsa profecia será pregada em púlpitos adventistas. Muitos estarão em nossos púlpitos com a tocha da falsa profecia nas mãos, acesa com a tocha infernal de Satanás. Se dúvidas e incredulidades são adotados, os ministros fiéis serão removidos das pessoas que pensam que sabem tanto. Aí tem aquela história de que o ímpio não é, como é que é? O joio sai e o trigo fica. Quem ficar na igreja é o trigo. Porque se você sair, você é joio. Se você sair, você está perdido. A igreja será purificada. Vai ser, gente, abre, Senhor, os olhos meus. Vocês viram que eu acabei de ler. É espírito de profecia. Se acreditamos que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus, vou tirar uma fotinha dessa citação. Quem tem Bíblia legado aí, tá na versão antiga, né? Porque agora tem uma nova versão, não sei se vai bater. Mas esse é o comentário de Apocalipse 14, verso 9, com a página 1517. 1517. Ao final, a última parte aí da coluna do meio, tá? A falsa profecia será pregada em púlpitos adventistas. Estamos agora em tempo de escolher a quem obedecer. Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que a homens. Precisamos escolher, tá? Último ponto, vivemos no tempo mais solene da história. As decisões estão sendo seladas. Aquele que é justo vai continuar justo, aquele que é ímpio vai continuar ímpio. A procrastinação espiritual é perigosa. Não, deixa acabar fevereiro. Não, deixa a 2027.
Não, deixa sair decreto, ainda nem saiu, só vai começar agora como lei aí no estado do Espírito Santo, mas está longe ainda. Quando sair decreto, eu tomo essa decisão. Vai ser tarde demais para muitos que têm a luz e rejeitam. É tempo de santificação prática e fidelidade. Hebreus 12:14, viva a paz com os irmãos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Como é que eu vou viver buscando a santificação e praticando o pecado consciente? Resumo para os nossos dias: o santuário celestial é real, o nosso Salvador, o Messias, o sumo sacerdote, o advogado, o mediador, o intercessor, está no lugar santíssimo apresentando o seu próprio sangue como expiação pelo meu e pelo seu pecado. A lei está dentro da arca, tá? Ela é imutável, ela está guardada ali, que ela rege o universo, tá? O sábado é o selo do Criador, isso aqui a gente já viu em outros momentos. O sábado é o selo, é no sentido do sinal, tá? Entre Deus e seu povo, mas sabemos que guardar sábado, tá? Nos últimos dias será o selo entre o povo e o Deus Criador. Porém, não vai garantir que eu estou preparado. Por quê? Porque eu posso guardar sábado para ter uma boa conduta diante dos outros, mas de fato não é o que está dentro do meu coração. Por quê? Porque eu devo ter o caráter do pai e do filho. Eu devo ter um caráter transformado. Eu posso ter um mau caráter e guardar sábado. Entende? Como isso é sério? E a gente já sabe, vai lá, estuda Ezequiel 9, que está lá. Os selados têm o nome do pai e do filho na testa. O juízo está em andamento, não vamos esquecer isso. A crise final envolve adoração e lealdade. Envolve observar o sábado do jeito que deve ser. Não cuidar dos próprios interesses, nem falar palavras vãs, mas fazer desse dia um dia deleitoso. Fazer as escolhas para mantê-lo o dia santo. Entender que começa de pôr do sol a pôr do sol. Então, a adoração é o ponto do conflito no universo. A quem eu estou adorando. Então, que neste dia possamos meditar nisso, tá? Buscar realmente força e poder do Eterno para vivermos em plena harmonia com a sua vontade. Esse foi, olha quanta coisa a gente meditou profunda e aprendeu em 4 parágrafos, né. Então observa aí a necessidade desse aprendizado, desse momento. Então, eu pego aqui um exemplo lindo e assim, glória a Deus por isso, da irmã Maria, a minha xará, irmã Maria, Maria Benedita. Por quê? Porque pela idade, pelo tempo que de repente ela atende adventista, como ela falou num dia aí sábado à tarde, que ela já leu esse livro várias vezes, mas que não tinha muita coisa visto da maneira como está vendo agora. Isso é humildade diante do Eterno. Porque muitos com menos tempo do que o que ela tem, quando você diz assim: "Vamos estudar o grande conflito", "Ah, já li não sei quantas vezes", tipo assim, "Já conheço", "Para que estudar? Já tenho ele na mente". Eu tenho ele aqui, ó, na memória guardado, eu conheço de cor, eu posso até falar para você um capítulo todo aqui, você vai só conferindo aí se eu não estou falando certo, entende? Mas diante da oportunidade que ela teve, ela agora está aqui com a gente pela manhã também, era só sábado à tarde, está aqui, mas com a humildade de aprender do Eterno, entende? Com a humildade de dizer: "Eu preciso aprender mais, eu preciso ter o meu caráter transformado, eu quero aprender". E muitos negam essa oportunidade exatamente pelo orgulho de: "Eu sou rico e abastado, eu já sei tudo, eu conheço tudo, eu". E aí é onde mora o perigo.
Então, que possamos ter esse despreendimento, né? Tirar esse orgulho de nós para estarmos aprendendo de fato. Então, que o Senhor nos abençoe neste dia e tenha misericórdia, que possamos aproveitar essa misericórdia mais esse dia que nos é concedida, fazendo, ou melhor, permitindo que o Santo Espírito nos guie, fazendo as melhores escolhas que estão em harmonia com o céu. Amém? Amanhã, então, vamos dar continuidade a partir do parágrafo 5. Que o Senhor nos abençoe e oremos. Santo Eterno, maravilhoso, nós te agradecemos com o coração feliz, porque temos tido a oportunidade de arrependimento, de entender o tempo em que nós estamos vivendo, de estar verdadeiramente nos humilhando diante de Ti, declarando que sem Ti não vamos conseguir, que precisamos da Tua ajuda, que precisamos quebrar o orgulho, eu acho, eu gosto, o orgulho de achar que sou rico e é bastardo, já conheço tudo, conheço sobre o santuário, conheço o livro Grande Conflito, conheço a Bíblia, dou estudo bíblico, tenho cargo, tenho isso, tenho aquilo, Pai. Queremos ouvir a tua voz dizendo, pobre, tu és cego, és nu, nem sabe a condição que você está vivendo. E nós reconhecendo, Pai, essa condição, te pedimos perdão, te pedimos força para quebrar esse orgulho, para tirar da nossa vida e vivermos em plena harmonia com a tua vontade, sabendo que é um caminho solitário, que seremos perseguidos, mas queremos ser fiel até a morte para receber de ti a coroa da vida. Obrigada por essa oportunidade de graça, mais uma vez este dia, concedida a cada um de nós aqui. Continua, Pai, despertando o teu povo, unindo o teu povo em pequenos grupos, para que sejamos e vivamos verdadeiramente, que o nosso testemunho de vida seja para a honra e glória do teu nome. Fica conosco neste dia, mais uma vez. E se permitir, amanhã vamos dar continuidade a esse assunto tão importante. Obrigada por tudo, com perdão dos nossos pecados. Fica conosco, te pedimos em nome do teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, se Ele permitir. Daqui a pouco eu boto o link lá no grupo. Amém, 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 amém. Bom dia. Bom dia.